o filântropo e médium baiano Divaldo Pereira Franco, que fez 90 anos no dia 5 de maio de 2017. Não cursou ginásio e se aposentou como escriturário. Médium desde pequeno, ele mesmo esclareceu quanto aos seus primeiros anos. Quando é que você começou a sentir essas manifestações de espíritos, vamos chamar de espíritos por falta de encontrar um nome mais apropriado, né? Manifestação ou espírito, enfim. Quando é que começaram a se manifestar através de você? Quando eu contava 4 anos, nossa família muito católica, no interior da Bahia, em Feira de Santana, eu estava brincando na sala e se adentrou uma senhora estranha e me disse: chama Ana, que é minha mãe. Eu achei natural, chamei minha mãe, que estava na cozinha, e quando ela veio, eu digo: tem aqui uma senhora que lhe quer falar. E minha mãe, não percebendo o caso, me reclamou, pensou que era uma brincadeira, me puxou a orelha, que naquele tempo podia, né? Agora não pode mais, e se voltou para a cozinha. Então a senhora disse: Di, que é meu nome de família, chame Ana, diga que é Maria Senhoria, eu sou sua avó. Mas eu não entendia nada disso aos 4 anos. Meus avós, todos 4, já haviam morrido, eu não sabia. Eu voltei a chamar minha mãe. Quando ela veio, eu digo: olha, a mulher está dizendo que é Maria Senhorinha e quer falar com a senhora. Minha mãe teve um choque, porque ela nunca havia falado o nome de sua própria mãe. Quando ela nasceu, a mãe morreu de infecção puerperal e ela foi atendida por uma irmã mais velha. Ela ficou assustada: mas como você sabe isso? Eu digo: a senhora está aqui. Mas ela não havia. Então me pegou e levou à casa da minha tia e disse: esse menino enlouqueceu, ele está dizendo que mamãe está lá. Minha tia então perguntou como é que era ela. Eu lembro vagamente. A saia arrastava, tinha algo na cintura e chamou minha atenção qualquer coisa que tinha aqui. Quando eu descrevi, minha tia disse: olha, é mamãe, porque esse é um camafeu que eu coloquei no seu cadáver. Então procure saber o que é que ela quer. E as duas ficaram com medo, me deixaram Procure saber o que é que ela... Vai lá. Vai lá. Jogaram o pobre do órfão. E então eu não me lembro o que aconteceu. Aconteceu um fenômeno psíquico qualquer, eu perdi a consciência. A partir daí, João, eu me tornei uma criança mais ou menos especial. E meu pai era muito severo. Muito especial, como mais ou menos. E aí? Porque eu via coisas que os outros não viam. Via crianças, especialmente um indígena brasileiro que dizia chamar-se Jaguaraçu. E nós brincávamos muito, e eu tinha a impressão que era uma criança como outra qualquer. Você brincava com esse índiozinho? Trepava nas árvores, corria pelo quintal, aquelas casas de quintais muito grandes. E ele trepava nas árvores junto com você também? Então, sempre chegava na frente. Bom, E eu ficava surpreso. E assim, ué, como é que você subiu antes de mim? Eu disse assim: fenômeno, fenômeno. Mas eu não sabia o que era um índiozinho Jaguaraçu. Quando eu completei lá pelos 7 anos, eu comecei a perceber que eu via muitos outros seres que os meus pais não viam. E então aí criaram-se muitos problemas, porque eu era muito católico, estava sempre na religião, confessava, e o padre terminou por dizer que aquilo era uma influência demoníaca, que o demônio estava desejando... Essas influências são sempre consideradas demoníacas. É uma coisa absurda, não é? Porque nunca me havia proposto nada negativo. E então ele exigia que eu tivesse uma vida reta. Aos 7 anos eu tinha mais do que reta, não podia ter uma vida oblíqua naquela oportunidade. E então ele disse: olha, ore muito. E eu orava. Quanto mais orava, piorava. Porque eu me concentrava, entrava num mundo psíquico mais forte. Por fim, aos 12 anos, eu briguei com Deus. Porque eu disse para ele: você não aguenta o diabo, como é que eu vou aguentar? Se você que criou o diabo não aguenta, como é que eu vou aguentar? Faço de tudo, oro, confesso, comungo. Nesse ínterim eu adoeci. Morreu um irmão meu. E eu fui ver, ele estava caído no meio da rua e eu tive um impacto muito grande. Voltei para casa, avisei os meus pais e fiquei sentado. Naquele tempo não havia necrópsias nem nada no interior da cidade, só havia um médico. Ele foi levado para sua casa, que era casado e morava perto de nós. E então, mais ou menos às 8 da noite, minha mãe disse assim: meu filho, vamos fazer o velório, vamos orar o terço de Nossa Senhora. Nós tínhamos uma mesa muito grande, porque nós éramos 13. E então, aquela mesa, 2 bancos... 13 filhos. 13 filhos. Com meu pai e minha mãe, 15. Era assim, muito tranquilo. Era o primeiro laboratório da minha vida. E então, naquele momento, eu me quis levantar e não pude. Tentei outra vez e não pude. Quando minha mãe me puxou, eu caí.
E então foi chamado o médico e disse: é um trauma. Foi o choque. Se ele tomar outro choque, ele fica bom. Meus irmãos eram muito inteligentes e me aplicaram o choque elétrico. Não sabiam que era um choque psicológico. E então eu não morri porque eu não estava no programa. Então me assustavam essa coisa do interior. Por fim, no dia 5 de dezembro de 1944, foi levada à nossa casa uma senhora. Ela me olhou detidamente e disse: mas este menino não tem nada. Eu digo: nossa, que surra que eu vou tomar. Eu estava ali acamado desde o dia 23 de junho até 5 de dezembro. Meu pai era do temperamento da psicologia. E lá em casa nós tínhamos um psicólogo pendurado atrás da porta. Qualquer coisa tinha uma sessão de psicoterapia e a gente ficava ótimo, sem recalque, sem conflito, sem nada. Se tornou dono de profícua e exemplar folha de serviços cristã. Como orador, empreendedor social, educador, psicógrafo e pacifista. Mais de 20 livros já foram escritos sobre sua vida e obra. Desde 1948, foi amigo do médium Chico Xavier, que muito bem o definiu. Divaldo tem uma estrela na boca. É um trator de Deus. Em 9 de setembro de 1947, fundou o Centro Espírita Caminho da Redenção, tudo inspirado pelo seu guia espiritual, Joana de Ângeles, que ditou a ele mais de 60 livros, traduções para 10 idiomas. Vendeu mais de 1 milhão de exemplares. Como educador, há 65 anos, Divaldo fundou a Mansão do Caminho para acolher crianças órfãs e necessitadas. Cuidou de 620 filhos adotivos. Divaldo tem mais de 200 netos e dezenas de bisnetos. Este é o primeiro centro espírita do mundo que funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia. Atende 5.000 assistidos diariamente, para 20 escolas e cursos. Mais clínica médica, odontológica, laboratorial, com impressionantes 20 especialidades médicas. 20.000 pacientes por ano. Resultados que se equiparam a muitos postos de saúde de São Paulo, capital, pelo Centro de Parto Natural, onde se evita a prática de cesarianas. Já nasceram mais de 2.500 bebês desde 2010. A Escola de Primeiro Jesus Cristo já formou mais de 170.000 crianças. Desde 1956, tem evasão escolar zero, sendo considerada a escola de referência na cidade. Dezenas dos alunos foram medalhistas na Olimpíadas Brasileiras de Matemáticas das Escolas Públicas, que é das maiores do mundo. Medalhas de ouro, de prata e bronze. São coisas difíceis de acreditar, muito incomuns para uma escola pública da periferia. Como orador, esteve em mais de 1.000 cidades, 77 países dos 5 continentes. Em 2017, Divaldo esteve na Europa, proferindo palestras, como orador no exterior. Fez palestras em 40 universidades, 20 delas internacionais, e esteve 10 vezes na ONU. Ano passado, esteve no metrô de Paris. Em 2017, Divaldo esteve na Europa, proferindo palestras. Em Paris, foi abordado por um monge tibetano, que disse ter ouvido uma voz dizendo: "Esse homem é de Deus." Esteve na Alemanha e em Marren. Em 2012, na Itália, Milão, propaganda para sua palestra, apareceu ao lado da chamada do Papa. Isso são os novos tempos. Em Portugal, esteve em mais de 60 cidades. É o lugar da Europa onde há maior receptividade. Recebeu 16 condecorações das câmaras municipais. Nos Estados Unidos, é um dos países em que mais esteve, e mais de 60 cidades. O público só aumenta no estrangeiro, incluídos igualmente países da América Latina e da África. Esteve muitas vezes também em países da Ásia e Oceania. Buenos Aires, Argentina. 2011, é admirável o desempenho de Divaldo no exterior. Médium condecorado. São mais de 1.000 homenagens que estão no Memorial Divaldo no Centro Espírita. O Brasil recebeu mais de 900 homenagens. Em São Paulo,
recebeu 24 desses títulos, evidenciando o reconhecimento em todas as décadas de esforço em São Paulo. No dia 2 de outubro de 2017, Divaldo Franco recebeu o Colar de Honra ao Mérito Legislativo, maior honraria conferida pelo Poder Legislativo do Estado. As pessoas que contribuíram para o desenvolvimento social e cultural de São Paulo, a honraria foi feita pelo deputado estadual Ramalho da Construção. Como orador no Brasil, Divaldo já esteve em mais de 700 cidades. Depois da Bahia, São Paulo é o estado onde ele fez mais palestras. Em janeiro de 1952, na primeira vez, fez palestras na Federação Espírita do Estado. Foi a 124 cidades do norte, sul, centro, leste e oeste do estado. Proferiu mais de 1.200 palestras e também em estádio, como ocorreu dia 26 de agosto de 2017, em Chapecó, Santa Catarina, quando foi recebido pelo governador do estado e o prefeito da cidade. Como comunicador, é um dos maiores já conhecidos. Mais de 2.000 entrevistas no mundo, 1.400 horas no ar. Sempre é notícia na mídia no Brasil e exterior também. E nos principais jornais do mundo. Ele teve programa de rádio na Rádio Excelsior em Salvador em 1951, por 6 anos, nos primeiros tempos da Rádio Fusão. Fez também a primeira conferência espírita televisionada do mundo, em 17 de 4 de 1957. Tudo em comum. Na Inglaterra, foi reportagem no principal e mais antigo jornal expresso da Europa, o The Guardian. Nos Estados Unidos. Por 3 vezes, deu entrevista na Rádio Voz da América, a maior cadeia de rádio de língua hispânica, como médium psicógrafo. 270 livros, dezenas de autores espirituais, vendidos mais de 10 milhões de exemplares, traduções em 17 idiomas, direitos autorais doados em cartório para obras sociais do Centro Espírita Caminho da Redenção e Mansão do Caminho. É o primeiro médium no mundo que psicografou autores espirituais, prêmios Nobel da Literatura, como Humberto de Campos, autor de dezenas de mensagens através do médium Divaldo, que pertenceu à Academia Brasileira de Letras. Tagore é o poeta indiano, Nobel em 1913, e contista sueca Selma Lagerlöf, Nobel em 1909, e o monumental romancista francês Victor Hugo, autor de 8 obras através do médium Divaldo, que pertenceu à Academia Francesa de Letras. Há ainda dezenas de outros autores espirituais, beletristas e não beletristas, mas que tiveram outras ocupações e atividades. Escreveu mensagens em idiomas que nunca estudou: inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, hindi e dialeto africano. Algumas vezes em inglês e espanhol, de trás para frente. Alguns dos livros psicografados estão sendo adotados em faculdades de psicologia. Recentemente, foi reconhecido pelos livros que psicografou e ganhou a Comenda do Mérito Literário pela Academia de Letras do Cabo de Santo Agostinho, pelos relevantes serviços à literatura e à cultura universal. Como pacifista, Divaldo já semeava paz através das palestras e dos livros psicografados. Mas desde 1998 implantou em Salvador o movimento Você e a Paz, como forma de difundir ainda mais a necessidade de uma vida pacífica, pacificadora na sociedade e na família. Iniciativa que já se espalhou por mais de 50 cidades e 9 países, América e Europa. Os espíritas são exemplo para todos nós de amor ao próximo. Na capital de São Paulo, no dia 8 de outubro, ele promoveu pela 3ª vez esse movimento na cidade, no Parque do Ibirapuera, com participação também de outros líderes religiosos e artistas. Diante da presença de todos, vem-nos a certeza de que a paz é uma condição interior. Todos amamos essa realidade que nos torna plenos. Aqui estamos, como sentido psicológico, uma proposta: mudar o mundo através da nossa mudança interior. Faz muitos anos, por volta de 1998,
quando a situação se tornava mais violenta e observávamos que vivíamos num mundo de aparente paz e as criaturas suicidavam-se por perda de sentido, a violência urbana, a doméstica, a violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, contra as minorias, tudo isso nos chamou a atenção para constatar que nenhuma autoridade governamental pode oferecer-nos a paz. Estabelece leis, mostra um estatuto legal, mas se o indivíduo não estiver em paz consigo mesmo, de nada valem essas instruções exteriores. Ocorreu-nos então criar o movimento Você e a Paz, porque no momento em que cada um de nós tem paz, naturalmente mimetizamos os outros e em breve estaremos com uma sociedade pacífica. Mohandas Gandhi asseverava que numa casa em que alguém tem paz, a casa se torna pacífica. Numa rua onde há uma casa pacífica, a rua se torna pacificada. E assim, num crescendo, atingiria a humanidade. Então, o movimento Você e a Paz é uma tentativa para que revertamos esta situação de violência, para que voltemos à vida natural, que é a vida de paz, para que nos amemos, redescobramos o amor, o seu significado, o seu sentido e trabalhemos em prol da melhora do próximo, consequentemente da nossa própria melhora. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado. Pessoal, eu estou bastante emocionado. Divaldo, muito obrigado pelo seu gesto. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado por essa noite linda. E a todos vocês que vieram aqui nessa noite de paz. E paz é aquilo que nós desejamos para o nosso país. Paz a todos, paz no coração, harmonia e fraternidade. Viva o Brasil, viva a paz. Muito obrigado a todos. Obrigado, obrigado. Fiquem em paz. Obrigado. Bogotá, Colômbia, em 2014. Movimento Você e a Paz. E em razão desse movimento pacificador em Bogotá, Colômbia, o presidente do país, Dr. Juan Manuel Santos, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2016, expressamente elogiou a iniciativa. Divaldo é um filântropo excepcional, educador, orador e psicógrafo, prodígio e excepcional. E está fazendo história. Esse escriturário, que nem ginásio estudou, deixa desconcertados os indiferentes e os incrédulos da espiritualidade. Tudo nele é excepcional e inédito. Dentre os grandes missionários da humanidade, não se encontra quem tenha trabalhado sem repouso por 70 anos. Beneficiado física, intelectua, espiritualmente. Tantas pessoas fazendo muitas coisas em tantos lugares, sem nenhum descanso. Chegará o dia em que o médium Divaldo receberá um maior reconhecimento no Brasil e no mundo, por sua múltipla e exponencial atuação por um mundo melhor. Em Feira de Santana, onde nasceu, há um túnel com seu nome. E há 8 ruas no Brasil nomeadas Divaldo Franco. E também escolas, auditórios e praça. Parabéns, Divaldo, um dos maiores discípulos de Allan Kardec, que protagonizou na vida muitas conquistas sociais incomuns. E é o pioneiro em muitas outras. Reconhecemos tua dedicação pela implantação do bem na Terra, pelos 70 anos de absoluta dedicação em favor da sustentabilidade psicológica e moral da população, também no Brasil e no mundo, através dos impressionantes números de 22 atuações humanistas, inéditas, incomuns, que foram destacadas neste vídeo, conhecido um trator de Deus, e que é um dos maiores oradores do mundo, um semeador que saiu a semear, que passou a vida imolando-se pelo bem-estar dos menos favorecidos, diminuindo as diferenças sociais, iluminando consciências. Ele é um inspirador pregador cristão das multidões e atrai grande público em toda parte. Muito bem afirmou o dramaturgo Bertold Brecht: há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam por um ano e são melhores.
aos que lutam muitos anos e são muito bons. Mas aos que lutam por toda a vida, esses são imprescindíveis. Com a palavra, o filântropo espírita Divaldo, que vai falar daquilo que está cheio no seu coração.